Olá! Olá! Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo do Código de Processo Civil. Teoria para a OAB e concurso público. Eu estou aqui com várias teorias, com vários livros de doutrinas e também com o Código de Processo Civil. De forma simples, nós vamos aprender um pouquinho, mas o necessário para vocês fecharem quanto a esse conteúdo a prova do OAB. E para você também conseguir, quanto a esse conteúdo, fechar as questões do concurso. Volto a dizer que meu interesse é ajudá-los, de forma simples, mas compromissado com esse estudo. Para você que ainda não acessou os meus cursos, anote agora: www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. O meu Face é Hernando Fernandes da Silva. Para mim é uma satisfação, uma alegria gravar esse vídeo, esse curso para vocês. Meu grande abraço para os alunos que solicitaram esse estudo. Universidade de Itaúna e vários outros alunos de várias cidades de nossa Minas Gerais e do Brasil. Volto a dizer, se hoje nós estamos comemorando 25 mil acessos dos nossos vídeos, é graças a você que está estudando conosco. E tem compartilhado, tem divulgado essa ideia. Em todo lugar que eu vou, no fórum, encontro, eu falo assim: professor, eu sou seu aluno online. Estive também em visita em um curso, promotor Galindo, um aluno estava lá e disse: professor, eu sou o seu aluno online. Então é uma satisfação, uma alegria muito grande para mim. E nós vamos trabalhar sempre dedicando esse trabalho a vocês. Vamos então trabalhar? Então vamos. Que Deus abençoe esse nosso trabalho. Hoje eu vou continuar um vídeo que eu iniciei sobre da ação de enunciação de obra nova. Artigo 934. Antes, eu quero chamar a atenção para vocês. A ação de enunciação de obra nova, que também é conhecida como embargo de obra nova, tem como função o quê? Tem como função criar remédio processual para resolver conflitos surgidos no confronto do direito de construir com o direito de vizinhança. Pode dizer, então, que a enunciação de obra nova tem por escopo fundamental o prosseguimento, evitar o prosseguimento de obra que ainda esteja em andamento. Vamos ver o que diz o artigo 934. Compete esta ação, capítulo 6 do Código de Processo Civil. Inciso 1. Ao proprietário ou possuidor, a fim de pedir que a edificação de obra nova em imóvel vizinho lhe prejudique o prédio, suas servidões ou fins a que é destinado. 2. Ao condômino, para impedir que o coproprietário execute alguma obra com prejuízo ou alteração da coisa comum. Ao município, a fim de impedir que o particular construa em contravenção com a lei, do regulamento ou do código de postura.
Como se pode ver, a ação de enunciação de obra nova impede a conclusão de obra em imóvel vizinho que prejudique o prédio do autor. Cabe então a ação nos casos de obras que prejudiquem o exercício de servidão de passagem, por exemplo. É importante que você anote. O momento da interposição, da anunciação de obra nova é enquanto não concluída a obra. Enquanto não concluída a obra. Para impedir, por exemplo, que o vizinho abra janela, terraço ou varanda, que não estão de acordo com a lei de distância, de espaço. Concluída a obra, cabe a demolição no prazo de 1 ano e 1 dia. Então, ratificando, tem como finalidade primordial a violação de alguns direitos de vizinhança. Alguns direitos envolvendo regras para a construção de imóveis que possam prejudicar o exercício do direito de propriedade ou de posse de um vizinho. Agora, o que é importante que você saiba é que obra nova não é apenas edificação. Obra nova deve ser interpretada no sentido extensivo, ou seja, incluindo edificações, reformas, pinturas e outras. Ou seja, qualquer obra que desrespeite as normas legais pode ser impugnada através de ação de enunciação de obra nova. A referência direito de vizinhança, feita no inciso 1 do artigo 934, não autoriza a conclusão de que ele se limita ao imóvel contíguo. Ao contrário, é irrelevante a distância que os separa, pois a realização de obra em um deles, em desacordo com lei e posturas, poderá acarretar danos ao outro. Meus caros, agora buscando aí a doutrina, é importante deixar claro o conceito de obra. Eu vou citar aí Antônio Carlos Marcato, que diz: esta pode consistir em edificação, mas também em remodelação, reforma, escavações, terraplanagem, extração de minério, colheita, corte de madeira, enfim, qualquer atividade que coloque em risco o direito de propriedade sobre os imóveis vizinhos ou contíguos, ou ainda que viole a lei, regulamento ou postura. O artigo 935 diz o seguinte: ao prejudicado também é lícito. Você tem um vizinho que está construindo
paralelamente com seu imóvel, faz uma janela enorme que abre para o seu lote, sem espaço, o imóvel, sem espaço algum. Preste atenção no exemplo. Olha o que diz o artigo 935. Ao prejudicado também é lícito, se o caso for urgente, fazer o embargo extrajudicial, notificando verbalmente perante duas testemunhas, o proprietário, ou em sua falta, o construtor, o pedreiro, para não continuar a obra. Ainda acrescenta o parágrafo 2º. Dentro de 3 dias, requererá o nunciante a ratificação em juízo, sob pena de cessar o efeito do embargo. Se ele não requerer a ratificação em juízo do embargo extrajudicial, cessa o efeito do embargo. Meus caros, esse caso de embargo extrajudicial é um caso de extrema urgência. O prejudicado com a obra nova poderá embargá-la, extrema urgente, antes de promover a ação, mediante notificação verbal perante duas testemunhas, que pode ser dirigida ao proprietário da obra ou, na sua falta, ao construtor. A finalidade desse embargo é a suspensão imediata da obra, evitando assim maiores prejuízos ao embargante. Preste atenção. Somente cabe o embargo extrajudicial quando haja justificada urgência na suspensão da obra, em virtude de ela estar sendo realizada tão rapidamente que a posterior propositura da ação passa a ser de todo inoperante. Agora, é importante que você não se esqueça do parágrafo único do artigo 935. Concretizado o embargo extrajudicial, deverá o embargante requerer a sua ratificação em juízo, dentro de 3 dias, sob pena de não ter de cessar a eficácia do embargo extrajudicial. Denegada a ratificação, cessam os efeitos do embargo, voltando as coisas ao seu estado anterior, facultado ao embargado exigir do embargante, por meio de ação autônoma, a indenização por perdas e danos, porventuras sofridas em virtude da paralisação da obra. Agora, concedida a ratificação, fica confirmada, consolidada a eficácia do embargo extrajudicial, desde o momento em que foi efetivado. Artigo 936. Artigo 936.
136. Na petição inicial, elaborada com observância dos requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil, requererá o nunciante. Primeiro, inciso 1. O embargo para que fique suspensa a obra e se mande, afinal, reconstituir, modificar ou demolir o que estiver feito em seu detrimento. Aí vai depender do caso, do fato. O embargo para que fique suspensa a obra e se mande, ao final, reconstituir que começou, ou demolir, modificar ou demolir o que foi feito. 2, inciso 2, a cominação de pena para o caso de desobediência, de inobservância do preceito. 3, a condenação em perdas e danos, os prejuízos causados. Agora o parágrafo único diz o seguinte: tratando-se de demolição, colheita, corte de madeiras, extração de minérios e obras semelhantes, pode incluir-se o pedido de apreensão desses produtos e depósito desses materiais e produtos já retirados. Meus caros, o que nós falamos no artigo 936 é sobre a acumulação de demandas. É a única possibilidade de acumulação de pedidos na ação de nunciação de obra nova. O autor pode requerer que pare a obra, pode querer atribuição de multa diária para o caso de não cumprido a ordem de suspensão da obra. Ainda a condenação em perdas e danos para os prejuízos causados pela obra. E ainda a apreensão e depósito dos materiais e produtos já retirados pelo nunciado quando a obra embargada consista na demolição, colheita, corte de madeira, extração de minério e outras obras semelhantes. A pretensão do autor, preste bem atenção, poderá restringir-se ao embargo da obra, postulando apenas a sua paralisação, não interessando a adoção de qualquer demais medidas autorizadas, caso em que a sentença proverá apenas a respeito da suspensão definitiva ou não da obra embargada. Formulado na petição inicial, o pedido de desfazimento, modificação ou restauração da obra, total ou parcialmente, ele somente será apreciado pelo juiz por ocasião da prolação da sentença, acolhendo-o ou não, com base nas provas produzidas em juízo. O artigo 937, que diz o artigo 937. É lícito ao juiz conceder o embargo liminarmente,
ou após justificação prévia. Ou após justificação prévia. O que quer dizer isso? Não tendo provido o embargo judicial, o anunciante deverá necessariamente requerer na petição inicial o embargo liminar para suspensão da obra, sob pena de ficar descaracterizada a ação nunciatória. Pode ser feito inaudita altera parte ou mediante justificação prévia, audiência de justificação. Agora, deferido o embargo, o oficial de justiça encarregado de seu cumprimento comparecerá na obra e lavrará o que? O auto circunstanciado. Nele descrevendo o estado em que se encontra a obra. Em seguida, intimará o construtor e os operários, alertando-os para que paralisem a obra imediatamente, sob pena de desobediência, citando após o enunciado, a fim de que conteste no prazo de 5 dias. Agora, no caso de indeferido ou embargo, o processo deve ser desde logo extinto, sem julgamento do mérito, pois ausente pressupostos de seu desenvolvimento válido. Daí, a razão pela qual a citação do enunciado e a consequente abertura da fase de defesa só ocorrerá se e quando deferido o cumprimento e cumprido o embargo. Preste bem atenção. Mesmo deferido o embargo e cumprido o respectivo mandado, poderá o enunciado a qualquer tempo requerer o prosseguimento da obra, desde que comprove a existência de prejuízo decorrente de sua paralisação e preste caução para garantir, caso seja perdedor. O prejuízo que permite a prestação de caução não é qualquer prejuízo, pelo simples fato de ter parado a obra, mas sim o prejuízo ocorrido na própria obra. Vamos buscar um exemplo de doutrina. O enunciado levantou as paredes do imóvel, fez acabamento e foi embargado quando fazia o telhado. Se não continuar o telhado, haverá deterioração, como infiltração. Assim, o prejuízo deve ser de deterioração da própria obra. Artigo 938. Deferido o embargo, o oficial de justiça encarregado de seu cumprimento lavrará auto circunstancial descrevendo o estado em que se encontra a obra. E o ato contínuo intimará o construtor e operário a que não continue a obra sob pena de desobediência e citará o proprietário a contestar em 5 dias a ação, como nós já falamos. Preste muito atenção nesse parágrafo, nesse finalzinho desse dispositivo. Muito bem. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. A ação
deve ser proposta no foro da situação do imóvel, devendo a petição inicial ser formulada com observância dos requisitos do artigo 282 e 936 antes do CPC. O artigo 939 diz o seguinte: aplica-se a essa ação o que dispõe o artigo 803 do Código de Processo Civil. O artigo 940 diz o seguinte: o enunciado poderá, a qualquer tempo e em grau de jurisdição, requerer o prosseguimento da obra. Ela foi paralisada e pode requerer o prosseguimento, desde que preste caução, como nós já falamos, e demonstre prejuízo resultante da suspensão dela. A caução será prestada no juízo de origem, embora a causa se encontre no tribunal. Em nenhuma hipótese terá lugar o prosseguimento, tratando-se de obra nova levantada contra determinação de regulamentos administrativos. Presta atenção. Em nenhuma hipótese terá lugar o prosseguimento. Não adianta nem caução, tratando de obra levantada contra determinação legal de regulamentos administrativos. O enunciado, preste bem atenção. Caso o enunciado, né, ele seja o caso, por exemplo, da obra, do revestimento, que realmente precisa daquele telhado que nós comentamos. Neste caso, se não for contra essa obra, não for contra determinação de regulamentos administrativos, tudo bem, ele pode prestar o caução e requerer o procedimento da obra. Mas preste bem atenção no parágrafo 2º. Caso for tal obra nova e estiver contra a determinação de regulamento administrativo, não há que se falar em caução. Ok? Nós terminamos. Então, deixa eu ver se a doutrina tem mais alguma coisa que nós possamos falar para... Não, só isso mesmo. Nós terminamos, então, estudando ação de obra nova e no próximo estudo nós falamos da ação de uso campeão de terras particulares. Quero agradecer a sua participação, né? Pedir desculpa às vezes pela nossa falha, mas deixar claro que o objetivo é contribuir de forma simples, sem nenhum recurso, para o seu sucesso nas provas da OAB. Tome cuidado com o que eu vou passar para vocês aqui agora. Os alunos sempre pedem: professor, dá uma dica, o que a banca está cobrando sobre esta matéria. Depois nós vamos fazer aí algumas questões para a gente estar exercitando. Mas agora é importante que você preste muita atenção quanto o artigo 935, quando ele fala que ao prejudicado também é lícito, se for o caso urgente, fazer embargo extrajudicial, notificando verbalmente perante duas testemunhas, preste atenção, o proprietário, e se não tiver o proprietário, ele pode notificar o construtor para que não continue a obra. Agora é importante que em 3 dias, né, ele requeira a ratificação em juízo, porque senão perde o valor, o efeito, o embargo. Ok? Nós terminamos aqui então, e no próximo vídeo nós daremos continuidade estudando aí os procedimentos especiais do Código de Processo Civil. Um grande abraço, que Deus abençoe a cada um de nós.